estudante, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a professora Juliana Carla e hoje vou te falar sobre a segunda competência do e-book de legislação. Mas antes de entrar no assunto da aula de hoje, eu quero deixar um recadinho para você. Observe essa frase que está aí na tela. Persistência é o caminho para o sucesso. Então, eu não sei se de repente você está passando por alguma dificuldade agora, ou se teve algum assunto desse e-book, dessa disciplina que você não se familiarizou tão bem, mas eu te convido a não desistir. Lembre sempre, é persistindo que a gente consegue alcançar o sucesso. Recadinho dado, nós vamos entrar agora no assunto da nossa aula de hoje, né? Onde vou explorar um pouco sobre o direito civil e a gente vai começar falando sobre a teoria geral dos contratos. Então, a palavra contrato, né, ela deriva de contractus. E o que isso significa? Significa união, tá? Contração. Quando eu digo que eu estou celebrando um contrato, eu estou dizendo que houve um acordo de vontades entre duas ou mais partes, tá? Só é possível a gente assinar um contrato quando todo mundo está de comum acordo. E um dos princípios da teoria dos contratos é o princípio da autonomia da vontade ou autonomia privada, tá? Uma parte da doutrina defende esse nome autonomia privada, por isso que eu trouxe os dois nomes só para você ficar ambientado com o termo. Mas o que é que significa esse princípio, tá? Ele vai dizer que as partes têm total liberdade para contratar, tá? E para estipular todos os itens que vão estar lá no contrato, contanto que sejam respeitados os limites estabelecidos pela ordem pública. Ou seja, esse contrato ele precisa respeitar a sua função social. O segundo princípio é o princípio do consensualismo. Tá? O que isso quer dizer? Que as partes têm que estar em comum acordo para que esse contrato ele seja assinado. Tá? Então, ninguém pode ser obrigado, ele tem que ser assinado de boa vontade. Um exemplo é o contrato de compra e venda. Alguém quer vender um produto, outra pessoa quer comprar esse produto. Então, eles entram em acordo diante de um objetivo que tem em comum e aí sim esse contrato ele é celebrado. Tá? O terceiro princípio é o princípio da relatividade. Né? O que é que esse princípio diz para a gente? Ele vai dizer que os efeitos do contrato só vai recair para as pessoas que fazem parte do mesmo. Como assim, professora? Preste atenção no que eu vou te dizer. Vamos supor que o João feche um contrato com a Maria. Tá? Então, só João e Maria que vão ser responsáveis pelos termos daquele contrato. Tá? O Joaquim, que é uma parte terceira, que é uma pessoa à parte, não vai ter nada a ver com o que o João e a Maria acordaram. Ficou mais claro agora? Espero que sim. O quarto princípio é o princípio da obrigatoriedade. Tá? Então, veja bem, acompanha o raciocínio comigo. Para assinar o contrato, todas as partes precisam estar de comum acordo, certo? Certo. Mas, depois que elas concordarem em assumir aquelas responsabilidades, elas precisam cumprir. Tá? Uma vez acordado, esse contrato precisa ser cumprido. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, professora, mas não tem como eu revisar esse contrato não, se alguma situação imprevisível acontecer? Tem. A gente já vai entrar aí no outro princípio, que é o princípio da revisão. Tá? Então, caso tenha acontecido algo imprevisto, que mude, que altere a situação econômica de alguma das partes envolvidas nesse contrato, é possível sim pedir a revisão dele. Foi inclusive o que aconteceu no período de pandemia, né, onde muitas pessoas tiveram impacto financeiro muito grande e aí precisaram se rever uma série de contratos durante esse período. Sexto princípio é o princípio da boa-fé objetiva. O que isso quer dizer? O que é boa-fé? É a gente não mentir, não enganar, ser leal, ser honesto, cumprir o que de fato prometeu no contrato, tá? Se preocupar com a outra parte, né? E honrar o seu compromisso para que a outra parte ela não seja lesada. E o sétimo princípio é o princípio da supremacia da ordem pública, tá? Que ele está muito relacionado no primeiro princípio que eu te falei, que é o princípio da autonomia da vontade, porque a supremacia da ordem pública vai dizer que existe um limite. As pessoas têm liberdade sim para contratar quem quiser, para escolher os termos do contrato, mas não, os limites têm que estar dentro da ordem, dentro da lei. Esses limites não podem ser ultrapassados. Certo? Até aí?
Então, só para fechar essa partezinha de direito civil, eu trouxe para vocês também os princípios fundamentais do direito civil. Tá? Primeiro princípio é o princípio da socialidade. Esse princípio, ele vai dizer que os valores coletivos, eles prevalecem sobre os valores individuais. Então, a gente sempre vai pensar no que é melhor para o todo, tá? Para a coletividade. O segundo princípio é o princípio da eticidade, né? Que vai incorporar toda essa parte da boa-fé que eu acabei de te explicar, tá? Da gente ser honesto, a gente não mentir, não enganar as pessoas. E o terceiro princípio, o princípio da operabilidade, que vai ser aquele que vai dizer que é necessário se implantar soluções viáveis, ou seja, a aplicação do direito ela precisa ser executada sem grandes dificuldades. Aí, né, já falamos um pouco sobre direito civil e agora eu vou falar um pouco sobre o direito empresarial. A gente vai começar falando sobre os títulos de crédito. Você sabe o que é um título de crédito? Já leu o e-book? Ainda não. Então, vou te explicar agora, mas não deixa de ler o e-book, que lá tem um monte de informação, tá? Mas para você ficar ainda por dentro de todo esse assunto. Então, os títulos de crédito, eles vão ser uma espécie de documento que vão apresentar, que vão expressar a existência de uma dívida a ser paga e de um valor a ser recebido. E aí, como exemplos de títulos de crédito, a gente tem um cheque, letra de câmbio, nota promissória, duplicata. Tudo isso são exemplos de títulos de crédito. E aí, claro, eu não poderia deixar de falar para você quais são os princípios do título de crédito, né? O primeiro princípio é o princípio da cartularidade. Nome difícil, né? Mas o que será que esse princípio quer dizer? Ele quer dizer que é necessário existir um documento para comprovar a existência desse título. Esse documento ele pode ser físico, mas hoje em dia, com toda a tecnologia, também é aceito, né, alguns documentos em forma digital. Mas é preciso que haja um documento que comprove a existência desse título, certo? O princípio da literalidade, ele vai dizer o seguinte: só é válido aquilo que está escrito no título. Ah, então vamos supor que você passou um cheque para um amigo seu no valor de R$2.000. Esse seu amigo ele só vai poder sacar, só vai poder pegar os 2.000. Nem um centavo a mais, vai ser só o que está descrito lá, literalmente, no título. E o terceiro princípio é o princípio da autonomia, tá? Que ele vai dizer que o direito é autônomo em relação ao direito que tinham seus predecessores. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Não se preocupe, eu trouxe uma história aqui para ilustrar melhor como é que funciona esse princípio da autonomia, para que você possa compreender melhor. Então, preste atenção nessa história. A Ana, ela decidiu comprar um computador ao Bruno, tá? Só que a Ana estava sem dinheiro. Aí ela disse: ó, Bruno, eu posso te passar um cheque e você desconta o cheque no dia 25 desse mês. Aí Bruno disse: tá certo, Ana. Deu no tempo que a Ana, pegou o cheque e aí Bruno tinha duas opções. Ou guardar esse cheque e esperar o dia 25 para descontar e ter acesso ao dinheiro, ou ele podia repassar esse cheque adiante, né? E aí, neste momento, ele lembrou que tinha que consertar o carro, né? Deu um problema lá sério no carro, ele levou o carro para o seu José consertou o carro e o conserto deu R$4.000, exatamente o dinheiro do cheque que a Ana tinha dado. Então, o Bruno endossa esse cheque para o seu José, tá? E paga a ele por esse conserto do carro. Mas veja só, você pode estar se perguntando: tá, e se esse notebook veio quebrado, se deu algum problema aí entre Ana e Bruno, seu José tem alguma coisa a ver com isso? Não. Por quê? Porque o direito do seu José ele é autônomo, tá? Então, ele não tem nada a ver com os seus predecessores. Ficou claro, estudante? Espero que sim. Nós encerramos nossa aula por aqui. Eu agradeço demais a sua presença. Até mais.